bons irmãos até vocês, mas quero cumprimentar hoje a duas igrejas lá do leste de Minas Gerais, que pediu que eu saudasse a vocês, que é Coroaci e São João Evangelista de Minas Gerais. E com a ajuda do Senhor, nós vamos meditar em alguns versos da Escritura, começando por Hebreus, capítulo 8. Vamos vendo mais alguns versos de forma que o Senhor vai assim nos conduzindo. Hebreus, capítulo 8, verso 5. Disse assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o nome te mostrou. Quando nós passamos a ter a visão ou a compreensão da igreja, também se faz necessário a gente compreender como ela foi construída, o local adequado, das suas conjunturas, das suas características. E Moisés estava para acabar o tabernáculo, e o Senhor recomendou que fizesse conforme o modelo que foi te mostrado no monte. O próprio Senhor mostrou a Moisés o modelo, porque não se pode ver se o Senhor não mostrar. Então ele mostra o modelo. Moisés tinha a visão do modelo, mas ainda essa visão precisava ser complementada pela palavra de Deus. Porque ele teve aquela visão, e a palavra é o peso fiel para toda e qualquer revelação. Então Moisés teve sim, essa visão do modelo, e era a sombra das coisas futuras, das coisas celestiais. Moisés, essa é uma figura, uma tipologia, mas trata-se das coisas centrais, das coisas celestiais. Então faça conforme o modelo. Então por que o Senhor avisa? Porque ainda tendo a visão, mas se não tivermos a palavra de Deus, é possível que nós fazemos segundo as nossas maneiras, segundo as nossas compreensões, até para dar uma melhorada, mas ainda que pode até ficar melhor, mas não tem nada a ver com o programa de Deus, com o sentido de Deus, com o plano de Deus. Então foi recomendado, e depois nós vamos ver que mais de uma vez o Senhor recomenda a Moisés: faça conforme o modelo que foi te mostrado no monte. E porque estava falando, na verdade, de mistérios. E a Escritura fala de vários mistérios. E nós vamos estar vendo alguns mistérios que falam acerca do mistério de Deus e do mistério de Cristo. O mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, mas nesses dias é revelado aos santos, nesses dias do Novo Testamento é revelado aos santos. Esse é o mistério de Deus. Então, o Senhor estava mostrando ali para Moisés aquela tipologia estava falando de mistério, estava falando das coisas celestiais. E Colossenses 2, e verso 2, vai dizer que Cristo é o mistério de Deus. O mistério que esteve oculto. O mistério é aquilo que está escondido, é aquilo que está oculto. E vai sendo revelado, vai sendo mostrado pouco a pouco. Porque o Senhor quer que nós conheçamos. Deus quer que todo homem se salve. Mas não somente que se salve, mas que chegue ao pleno conhecimento. E do mistério de Deus que é Cristo. Deus quer que esse mistério seja conhecido. Ele está interessado nisso. E nos revelar, nos mostrar quem é o seu filho, porque ele é o único que conhece seu filho. Então, esse mistério que esteve oculto, mas Paulo diz que nesses dias
é revelado aos santos. Então, lá, Colossenses 2 e verso 2. Vai dizer que Cristo é um mistério de Deus. Disse assim: para que os seus corações sejam consolados. Essa é a trajetória da oração do apóstolo Paulo. Para que os corações fossem consolados. Isso que esteja unido em caridade. Precisa desses princípios, desses requisitos, para conhecer o mistério de Deus. Então, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade, enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E a igreja é o mistério de Cristo. E como Cristo e a igreja estão ligados, ele é o cabeça e a igreja é corpo, então a igreja é o mistério, Cristo é o mistério. E aí lá no capítulo 5, 32 de Efésios, Paulo vem falando o grande mistério de Deus. Eu me refiro a Cristo e a igreja. E esse mistério ainda vem sendo mostrado cotidianamente, ainda vem sendo revelado cotidianamente no nosso espírito. O grande mistério de Deus, que é Cristo e a igreja. E é para que seja conhecido, para que a igreja realmente conhece. O Senhor confiou, e são as riquezas insondáveis que Deus confiou à igreja. Então, disse Paulo, eu me refiro a Cristo e a igreja, o grande mistério de Deus. E quando nós chegamos, então, nós vemos ali, voltando aqui um pouco atrás, que o Senhor tinha mostrado para Moisés, mas ainda Moisés, tendo a visão, o Senhor está guiando Moisés pela sua palavra, está avisando Moisés, para que Moisés fizesse segundo o modelo, segundo a visão que foi mostrada no monte. E como essas recomendações é importante para que Moisés não viesse fazer segundo a sua maneira. Porque às vezes somos habilidosos e aplicamos a nossa habilidade, mas ali só podia ser aplicado aquilo que vem do próprio Deus. Então Moisés foi recomendado mais que uma vez. E quando chegamos em Apocalipse, no capítulo 1, vamos ver aqui, no verso 20. O verso 20, eu vou ler a primeira parte, e depois a gente volta no verso 9. E depois, posteriormente, então, veremos a segunda parte do verso 20 de Apocalipse, capítulo 1. Disse assim a primeira parte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Essa é a primeira parte desse verso. E agora vamos ao verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Existem companheiros na aflição e fora da aflição. Mas ele está referindo os companheiros na aflição. E prossegue dizendo: e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Então eu estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então isso foi que conduziu João à ilha de Pátimo. Não era um lugar de lazer, não era um lugar aconchegante. Era um lugar de prisioneiros, era um lugar tenebroso. Mas João disse que foi para a ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Essas duas coisas
se é que posso chamar de coisa. Foi que conduziu, que controlou a João, a ponto dele parar na ilha de Pátimo. Que algo maravilhoso, ser controlado pela palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Quando somos controlados por esse princípio, já não vamos aonde nós queremos, mas vamos aonde o Senhor quer. Porque para a ilha ninguém queria ir. Nós queremos lugar que agradável, lugar aconchegante, mas para a ilha de Pátimo, só se formos controlados pela palavra de Deus e pelo seu testemunho. E o Senhor quer controlar toda a cristandade, para que essa criança seja imobilizada, que ela seja controlada pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Isso conduziu João até a ilha de Pátimo. E foi lá que ele teve a visão. Nós queremos que essa visão seja ampliada, mas no nosso lugar de comodidade. Mas o Senhor quer nos conduzir para realmente mostrar algo. Lá no capítulo 17, ele convidou alguns discípulos para subir o monte. Estava na sua planície, mas ele convidou em particular. Precisamos ficar atentos à voz do Senhor, porque às vezes nós somos convidados em particular para subir o monte, numa posição mais alta, para que possamos ter a visão que ele tem. Porque na planície você tem uma visão, você vê o perto, mas se você subir, então você tem uma visão mais ampla. E o Senhor chamou aqueles irmãos, e lá no monte, então, eles viram quando o Senhor se transfigurou. Mas somos convidados, muitas vezes, mas nem sempre paramos para dar atenção à palavra de Deus. Ainda clamando para que o Senhor nos fala, mas nem sempre nós damos atenção à palavra de Deus. Às vezes quer nos chamar para nós darmos um passo a mais com Ele. E então João estava na ilha chamada de Pátimo, por causa da palavra de Deus. Ele priorizava a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E isso era o suficiente para conduzir. E aí diz o verso 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E o verso 12 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. Ele viu uma voz por detrás dele, e ele virou, para ver quem falava com ele. Ele deu atenção. Aí precisa de mudar de uma posição, porque às vezes ficamos intactos em uma posição e queremos ir à voz de Deus. E ele estava ouvindo a voz, mas ele virou para ver quem falava com ele. O Senhor quer ganhar nossas atenções, para que nós mudamos de posição, para ver que Ele está falando conosco. E quando ele virou, ele viu. Mas ele viu 7 castiçais de ouro. Então diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, para ter a visão, é preciso que nós viramos, para que nós damos atenção a quem está falando conosco, porque esse que está falando conosco quer nos mostrar uma visão. Então ele viu 7 castiçais de ouro. Mas ele não sabia o que significava aqueles 7 castiçais de ouro, que estava falando de mistérios. Ainda que o Senhor nos mostre algo, mas é necessário que nós continuemos a ouvir a tua palavra, ou a palavra do Senhor. Porque às vezes o Senhor nos mostra algo, respondendo às indagações dos nossos corações que queremos ver. Mas quando o Senhor nos mostra, nós não sabemos como comportar diante daquilo que o Senhor nos mostrou. Então precisa que Ele continue nos falando. Ele é muito comunicativo e quer nos mostrar
para que tenhamos convicção daquilo que vemos. E ele perguntou a Jeremias: o que vê, Jeremias? Disse Jeremias: vejo uma vara de amendoeira. Ele falou: viste bem. Ele que vai dizer se temos essa boa visão ou se não há boa visão. Viste bem. Isso ele que disse. Eu velo da minha palavra para que ela se cumpra. Para que se cumpra. Então, saber o que está vendo. Mas aí nós vemos que o Senhor fala: eu velo da minha palavra para que ela venha se cumprir. Então agora ele vê os 7 castiçais de ouro. Mas o Senhor ainda quer mostrar mais. E o que o Senhor mostra a ele aqui? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ele não viu somente os castiçais. Ele viu também um semelhante ao Filho do Homem. Porque o Filho do Homem está ligado aos castiçais e os castiçais ligados ao Filho do Homem. Porque ele vai mostrar para João o que são os castiçais. Se você vê os castiçais, mas se não vê um semelhante ao Filho do Homem, ele está fazendo um trabalho de supervisão no meio dos 7 castiçais. O normal é que nós veamos não somente os castiçais, mas que veamos o Filho do Homem trabalhando no meio dos 7 castiçais. Então, agora sim, vamos ler o verso 20 novamente. Mas agora ele completa, não só a primeira parte. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. E agora ele explica o que é esse mistério das 7 estrelas. E ele explica o que é o mistério dos 7 castiçais. Porque João havia visto, mas não sabia o significado. Então ele vai dizer que os 7 estrelas são o anjo das 7 igrejas, e que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E ainda que o Senhor então nos mostra acerca da igreja, mas ele precisa continuar falando o que é a igreja. Porque ele está falando de mistério. João tinha uma visão muito maravilhosa, que viu os 7 castiçais, mas até então ele não sabia que esses 7 castiçais eram a igreja. E ele havia visto também o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. E ele estava trabalhando, fazendo um serviço de supervisão para ver o que precisava aquelas igrejas. Ele é o que conhece a necessidade de cada igreja e ele supre a cada igreja. Estamos falando de uma igreja em cada localidade. Ele sabe o que precisa Éfeso, o que precisa Esmirna, mas está vistoriando ali. Ele está, aonde está 2 ou 3 reunidos, ele está vendo qual é a necessidade para que venha suprir as necessidades. Existem necessidades maiores e necessidades menores. E nem sempre nós sabemos qual é a nossa necessidade. E nós queremos que essa necessidade menor seja suprida, porque para nós ela é a maior, mas para o Senhor ela é a menor. Então ele começa a suprir das maiores e vem suprindo até as menores. Mas ele é a provisão para suprir o que precisa a cada igreja, em cada cidade ou em cada localidade. E agora João então fica sabendo que os castiçais é a igreja local. E que as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. Que maravilha ter a visão. Mas se nós temos a visão, e o Senhor não complementa com a sua palavra, o Senhor não nos falar sobre a visão, nós não sabemos o que fazer com aquela visão que adquirimos da parte do Senhor. Então ele vem dizendo, o que vê, escreve e depois envia. Isso é algo por etapa. Primeiro você vê, depois escreve e depois envia. Essa é a direção que vem da parte do Senhor acerca da visão que João teve. E ele começa a falar, primeiro a de Éfeso.
Olha, se fosse eu começava por Filadélfia. Mas o assunto do Senhor, Ele que sabe por onde começar. E ainda que nós temos a visão, sabemos até que precisa começar. Mas se o Senhor não falar, nós começamos por lugar aonde o Senhor não começa. Precisamos de ouvir a palavra do Senhor. Porque às vezes até sabemos que temos que fazer algo. É claro que fazer com Ele. Mas se não ouvirmos a sua palavra, tiver somente a visão, mas não ouvir a sua palavra, nós não sabemos por onde começar. Às vezes, começamos por Filadélfia. Mas o Senhor quis começar por Éfeso. Então precisamos começar por onde o Senhor começa. Então que maravilha, nós ouvimos a palavra do Senhor. E muitas vezes nós temos orado, Senhor, fala-nos. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E Ele é muito comunicativo, Ele fala de várias maneiras, para que nós venhamos fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Então Ele recomenda a Moisés, faça conforme o modelo que viste no monte. Não faça diferente, Moisés. Porque se você fizer diferente, não tem nada a ver com o meu programa, não tem nada a ver com o meu sentir, não tem nada a ver com a realidade espirituais. Essa é uma sombra, essa é uma tipologia. Mas eu quero falar das coisas espirituais. Então ele recomenda a Moisés, para que Moisés fosse responsável acerca das coisas de Deus. E essas recomendações, começamos a ver o coração do Senhor, como Ele é zeloso, como Ele é cuidadoso com as suas coisas. E quer nos ensinar também a ser cuidadoso com as coisas de Deus. Então ele recomenda para Moisés, seja cuidadoso, Moisés. Porque são as minhas coisas. Então não pode ser diferente. Porque eu sei como eu quero que a igreja seja. Eu sei como eu quero que ela me sirva. Se você fizer de uma maneira diferente, a igreja não vai me servir como é que eu quero que sirva. E se ela servir de maneira diferente, isso eu não vou considerar. Eu vou considerar aquilo que eu quero que ela me sirva da maneira que eu quero que sirva. Então essas recomendações são muito necessárias e muito maravilhosas. E aí vem Efésios 4:13, que disse, Efésios 4:13, que vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que cheguemos. Ele quer que todos cheguem. Ele não faz exceção de pessoa. Ele quer que todos cheguem à unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, a estatura completa, desse varão que é Cristo. E como que nós vamos chegando a essa estatura? À medida que Cristo vai sendo formado em nós. Ele está gerado em nós, mas Deus está formando o seu Filho em nós, até que todos cheguemos. Então, no capítulo 3, diz que para que cheguemos, nós precisamos guardar a unidade do Espírito. É o que Ele nos deu. E aquilo que Ele nos deu, precisamos guardar. Não podemos ser descuidados com aquilo que Ele nos deu, que foi a unidade do Espírito. Por isso nós somos um com todos os filhos de Deus. E guardando essa unidade do Espírito, então nós vamos chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, da maneira que Cristo vai sendo formado em nós.
E então vai tendo essa transformação. Tudo vai sendo mudado. Principalmente o nosso caráter, tudo vai sendo mudado. A nossa fidelidade, a nossa prudência, vai sendo tudo mudado. E daqui a pouco já não tem mais nada nosso. Só aquilo que é de Cristo. Cristo é em vós, a esperança da glória. Então ele vai sendo formado em nós. E dessa forma que ele vai sendo formado em nós, nós vamos estar vivendo para ele. Totalmente para ele. Viver para aquele que morreu e ressuscitou. E ainda queria aproveitar também, nesse capítulo 3, parece que é o verso 17, porque o capítulo 4 e verso 13, que até que todos cheguemos, quer que todos chegam, mas no capítulo 3, verso 17, diz que nós vamos compreender com todos os santos. Quer que nós compreendamos tudo junto. Compreendamos o quê? Qual é a altura? Porque é muito alto e não se pode compreender sozinho. Qual o comprimento? Também é muito comprido e não podemos compreender sozinho. E qual a largura e qual a profundidade? Só podemos compreender com todos os santos. E aí nós vemos a necessidade de quanto nós precisamos de uns aos outros. De quanto precisamos dos irmãos. Porque precisamos de todos eles para compreendermos qual é a altura, o comprimento, a largura e a profundidade de Cristo, e do amor de Cristo. Então, como sentimos falta dos nossos irmãos? Por aquele mais fraco, que lá em Romanos 14, que tem aqueles fracos. Os fracos na fé. Mas precisamos dele, porque eles são fracos na fé, mas estão na fé. E às vezes nós ficamos inquietos, porque eles comem legumes. E aí ficamos incomodados. Mas ele come legumes. Mas a palavra diz que ele não come para nós, ele come para o Senhor. Então, já que ele come para o Senhor, não precisamos ficar incomodados, não precisamos ficar quietos. Porque ele come para o Senhor. Mas precisamos deles. Porque a igreja é a inclusão de todos aqueles que nasceram de novo. E nós só vamos compreender com todos eles. E quando nós vemos aquele encontro do Senhor com Saulo, lá no capítulo 9 de Atos, quando Saulo cai, ele faz duas perguntas muito importantes, muito necessárias, e o Senhor responde apenas uma delas, e não responde as duas. A primeira pergunta que ele faz: quem és tu, Senhor? E o Senhor, que quer se revelar, que quer se dar a conhecer, responde imediatamente: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue. Mas ele faz a segunda pergunta: o que queres que eu faça? E o Senhor não responde. O Senhor manda que ele prossegue até Damasco, e lá procurar Ananias, que vai dizer o que ele deveria fazer. O Senhor então está ensinando uma lição para Paulo. Paulo, se eu responder tudo que você quer, todas as indagações do seu coração, você não vai aprender a ouvir os irmãos e irmãs. Você vai querer só ouvir somente a mim. Porque eu costumo dizer assim, com as minhas palavras, que o Senhor fala de uma forma direta e de uma maneira indireta. Direta, Ele nos fala a nós. Indireta, que Ele nos fala por intermédio dos irmãos. E quantas vezes nós deixamos de ouvir aquilo que precisamos fazer, porque não queremos ouvir os nossos irmãos. Então, quando ele chega lá em Damasco, foi dito o que ele deveria fazer. Mas as perguntas foram importantes, só responde uma, e deixe uma para que seja respondida por Ananias. Tem coisas que o Senhor não vai nos revelar. Tem coisas que Ele nos revela, e tem coisas que Ele vai nos revelar por intermédio de irmãos e irmãs, porque quer que nós dependemos uns dos outros. Então nós só vamos compreender com todos os santos qual é a largura, a altura e a profundidade. E queria aproveitar para citar uma outra passagem de Atos 10, quando o Senhor fala com Cornélio. Ou seja, o anjo vem e diz para Cornélio, ele dá testemunho das suas esmolas, seus jejuns, as suas orações, tem subido para a memória de Deus.
Isso ele diz para Cornélio. Mas ele disse mais, que Cornélio precisava compreender mais, que tinha algo a dizer para Cornélio, mas Cornélio tinha que aprender a ouvir os irmãos. E disse que mandasse homem até Jope, procurasse irmão por sobrenome Pedro, porque ia dizer o que Cornélio precisava, o que ele devia fazer. Ah, como é bom procurar os irmãos para saber o que devemos fazer. Sabe? O que os irmãos têm a nos dizer da parte do Senhor? E Pedro não estava compreendendo isso. Quando sofremos, eu penso que Pedro sofreu muito por não compreender. Quando não compreendemos as coisas, nós sofremos. O Senhor estava mostrando a Pedro a visão, mas por ele não compreender a visão, ele sofria. Porque ele queria preservar, né, aquela tradição judaica. E o Senhor mostrando, por mais de uma vez, porque às vezes, nós vemos a paciência do Senhor, nos mostra uma vez, nos mostra outra vez, nos fala uma vez, nos fala uma outra vez, para que nós seguimos a sua palavra. Mais interessante que o anjo falou assim, olha, procura Simão, né, por sobrenome Pedro, que está na casa do Simão, curtidor. Ele está mostrando aí, o anjo está mostrando, sabia, Pedro era um obreiro. E estava mostrando que o básico, o normal, é que aquele obreiro esteja na casa de um irmão responsável ali, ou em uma casa por aquele a quem o responsável indicar. Está mostrando esse princípio. Mas o que Pedro foi saber mesmo, é quando chegou na casa de Cornélio. Lá foi dito para ele o que ele devia saber. Então algo o Senhor fala, e algo deixa para os irmãos falar. Então precisamos de ouvir o Senhor, e também precisamos de ouvir os irmãos e irmãs, porque o Senhor está em irmãos e irmãs. Então que lição maravilhosa nós vamos aprendendo nesses dias. E às vezes não compreendemos, mas precisamos falar, Senhor, ajuda-nos a compreender. E Ele quer que nós compreendamos juntos. Na comunhão, Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós entramos numa certa dificuldade, a primeira coisa que vem é o nosso pensamento. Eu vou parar de reunir, eu vou embora. Primeira coisa. Mas devia ser o contrário. É agora que eu vou ficar junto com os irmãos, porque é agora que eu mais preciso. Né? Que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Então, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A estatura de um varão, né? Estatura completa de Cristo. Porque há uma trajetória, há um percurso a percorrer. Já percorremos um bom trecho, irmãos. Não retroagimos, não voltamos. O mar já se fechou, as águas se fechou, o caminho é só de ida. Vamos em frente, com a ajuda do Senhor. Porque o caminho é só de ida. Né? O mar se fechou para que nós avançamos. Né? Então agora que, aí disse Coríntios 12, verso 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo um, deixa eu ver aqui que não coisa de corda. 1 Coríntios 12 e verso 12. Que disse assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Está mostrando a unidade do corpo. E nós olhamos para o corpo humano, e vemos que todos os membros estão interligados, e que todos estão juntos para o perfeito andamento do corpo. Todos contribuem para o perfeito funcionamento do corpo. Então esse funcionamento junto
graças a Deus que quando eu saí para vir para cá, o meu braço veio também, não ficou lá. Porque é normal que nós, todos os membros, movemos. Que quando a cabeça move, que todos os membros se movem. Porque isso é o normal. Isso significa que nós devemos caminhar com a igreja, com o corpo, independente de qualquer situação, porque o Senhor está no corpo. Aonde tiver 2 ou 3, diz o Senhor, reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Já que o Senhor está ali, por que nós não vamos estar? É ali que nós devemos estar, aonde o Senhor está. E Ele prometeu estar onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Estamos falando da igreja, falando do corpo de Cristo. Que o Senhor ainda tem muito a nos falar, muito a nos mostrar acerca do corpo de Cristo ou acerca da igreja. Mas precisamos parar, dar atenção para ver quem fala conosco. Que é assim que Ele nos mostrar a visão, que nós esperamos que Ele vai nos falando, nos falamos como comportar, como funcionar diante da visão que Ele nos deu. Então, não estamos numa igreja que tem muitos membros. Nós estamos em Cristo, Somos um Cristo que tem muitos membros. Somos membros do corpo de Cristo. E Ele nos comprou todos nós. E quando tomamos um tropeção, que sujamos, acontece muito com as crianças, e às vezes que se rala, que suja. Então o pai e a mãe já sabem o que eles precisam. Precisa de um banho, precisa ser lavado e precisa ser sarado as suas feridas. E quando nós tropeçamos e caímos, o Senhor sabe que Ele precisa sarar as nossas feridas. Ele sabe que precisa nos lavar. Ele não vai nos deserdar porque nós sujamos. A mãe não deserda o filho, não, o pai não deserda o filho porque ele sujou. Mas dá um banho e ele continua sendo filho. E eu me lembro daquela oração de Neemias, quando ele se retrata e ele se inclui com o povo, diz: nós pecamos, mas ainda somos seus servos. Que maravilha, ainda somos seus servos. Não foi porque pecou que deixou de ser servo de Deus, mas ainda somos seus servos. Ainda que caímos e sujamos, nos ralamos, mas ainda somos filhos de Deus. Não vai nos deserdar, Ele vai nos recuperar, para que nós andamos, no caminho que Ele consagrou para que nós andássemos nele. E Ele está nos conduzindo à maturidade. E quando nós vamos chegar à maturidade? Disse lá até que cheguemos, porque vamos chegar. Se diz que vamos chegar, porque vamos chegar, e chegar junto. Às vezes alguns ficam para trás, mas o Senhor quer que todos cheguem juntos. Então devemos animar aqueles que estão para trás. Não é dizer vai irmã, mas vamos, porque precisamos chegar junto. E aí disse lá em 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 15, o verso 17, vê primeiro o verso 17, que diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E o verso 15 vai dizer que aquele que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela. Mas já que nós se ajuntamos com o Senhor, que somos um com Ele, que somos membros do seu corpo, não devemos retroagir, não devemos voltar à meretriz, não devemos voltar à religião, não devemos voltar às entidades religiosas, porque nós somos um com o Senhor. E lembra que ele falou para aquele moço que lá do campo de Betesda: não volte para que não aconteçam as coisas piores. O Senhor quer que nós prossigamos. Ele nos colocou no corpo, e que nós não viemos retroagir, não viemos fazer corpo com a meretriz,
não viemos retroagir, não viemos voltar atrás, porque nós somos um com o Senhor. O Senhor nos uniu de tal maneira que nem a morte nos separe. Nem a morte nos separa. Porque disse lá em Romanos, se vivemos, somos do Senhor, e se morremos, somos do Senhor, então nem a morte separa. O Senhor nos uniu de tal maneira, e somos um no Senhor, e precisamos uns dos outros. Isso está falando da igreja. A igreja precisa uns dos outros, porque o Senhor nos uniu, Ele nos ajuntou. A igreja ela é espiritual, porque é a morada de Deus em espírito. Então o Senhor está falando para Moisés ali das coisas espirituais, está falando para João das coisas espirituais. A igreja é algo maravilhoso, que o Senhor ainda está nos mostrando pouco a pouco. E Ele tem muito mais a nos mostrar acerca do seu corpo, acerca da igreja, e de como ela funciona, como ela se move, porque ela é viva, de como ela é construída, e aonde é que ela é construída, que ela é estabelecida. E aí diz que Efésios 2, e verso 1, vamos ver também o verso 5, então aqui diz que aquele que se ajunta com o Senhor se tornou um com Ele. Todo homem tem um espírito humano, mas quando cremos no Senhor, quando cremos no Evangelho, quando recebemos a Sua palavra, quando somos batizados, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, une ao nosso espírito, vivifica o nosso espírito, dá nova vida ao nosso espírito, e nós tornamos um com Ele. Se Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos deu vida nova, essa vida incriada. Efésios 2, e o verso 1. Vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Nos deu vida nova. Quando é que foi que começamos a nossa caminhada cristã? O dia que o Espírito do Senhor vivificou o nosso espírito e nós tornamos um com Ele. Aí nós nascemos de novo e aí começou a nossa caminhada cristã. Às vezes reunimos há 5 anos, às vezes há 10 anos. Mas quando começa a nossa caminhada cristã? Quando nós nascemos de novo. Eu reunia 9 meses. 9 meses estava reunindo com os irmãos. Maravilha, estava alegre. Mas depois de 9 meses, que veio o novo nascimento. E essa é uma razão também para que sejamos pacientes uns com os outros. Está reunindo, está ouvindo, maravilha, que bom. Depois de 9 meses que estava reunindo com os irmãos. Se alguém não for batizado, não faça como eu fiz. Eu já tinha sido batizado. Mas o novo nascimento veio depois de 9 meses. Essa realidade foi o que o Senhor falou para Nicodemos. Necessário. Tem coisa necessária que o Senhor não deixa. Isso é o necessário, isso é o básico. Necessário é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Aí começa a nova vida, um novo caminhar. Agora tudo novo. Então nós somos um com todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Porque o Senhor recebeu todos eles. E às vezes, nós recebemos aquele que o Senhor não recebeu e rejeitamos aquele que o Senhor recebeu. Aquele que o Senhor recebeu, precisamos receber também. Agora, se o Senhor rejeitou, então podemos rejeitar também. Então, precisamos proceder de tal maneira que o Senhor tenha procedido, que o Senhor está procedendo.
E há muitos anos atrás, eu acho que tem uns 20 anos ou mais, eu fiz algo que eu não estou lembrando mais o que, eu perguntei a um irmão que estava do meu lado, irmão, isso que eu fiz é certo ou errado? Ele falou assim, se fosse o Senhor ia fazer a mesma coisa, eu falei, não, então julga. Né? O Senhor ia proceder assim? Se ia proceder, está certo, mas se não ia proceder, então não está certo. Nós somos chamados para seguir o Senhor, para ver o que o Senhor está fazendo, para proceder como Ele está procedendo, seguir as suas pisadas. Andar com Ele para ver o que Ele está fazendo. E quando ele entra na casa de Jairo, aqueles que entrou com ele, viu como ele operou, viu o que ele falou, viu o que ele fez, mas aqueles que ficaram do lado de fora não viram, só ficaram sabendo que o Senhor fez algo, que sempre ele está fazendo algo. É normal que nós vejamos na igreja o que o Senhor está fazendo. Porque João viu que no meio das 7 igrejas, o Senhor estava ali, estava trabalhando. Que os nossos olhos sejam abertos. Não só para ver a igreja, mas para ver o Senhor na igreja. Porque Ele está na igreja. Se há algo que o Senhor não está, então isso não é a igreja. Porque é normal que o Senhor está na igreja. O grande mistério de Deus, Cristo é a igreja. Ele está trabalhando. Se meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Precisamos ver aquilo que o Senhor tem feito em nós. Ele está trabalhando em nós e por nós. Graças a Deus por aquilo que Ele já fez. Né? Porque às vezes nós desanimamos, que sabemos ter muita coisa por fazer. Mas graças a Deus por aquilo que Ele já fez. E Ele vai continuar fazendo. Ele não vai desistir. Paulo falou, eu estou certo. Que aquele que começou em vós uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai. Sabe? Ele não é como eu, que falo o que faço e não faz. Não, Ele é diferente. Ele não tem esse caráter. Ele fala que faz e Ele faz. E Ele não desiste. Às vezes nós desistimos, muitas vezes nós não queremos. E o Senhor sabe que nós não queremos. Quando nós falamos que queremos, muitas vezes é o contrário. Jerusalém não queria. O Senhor sempre estava disposto, sempre estava pronto. O Senhor é o mais interessado na nossa caminhada, que nós avançamos com Ele, mas tem vezes que nós não queremos. Ele quer nos ajuntar, mas nós queremos fazer as coisas sozinhos. Quantas vezes eu quis te ajuntar? Mas não separado dá mais certo. Faça conforme o modelo que viste no monte. O modelo é junto, a igreja é uma. Então nós vemos esse verso 2, esse verso 1 e o verso 5, diz assim, do capítulo 2. Estando-nos ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos vivificou, nos deu vida, vida nova, pela graça sois salvos. Nos tornamos um com Ele, somos filhos de Deus. Bom, isso não é coisa pequena ser filho de Deus, não. Isso não é coisa simples. Vede quão grande o amor tem nos concedido o Pai, a ponto, olha que ponto chegamos, a ponto de sermos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio. E o Senhor está abrindo os nossos olhos para nós ver a importância de ser filho de Deus. Só em ser filho de Deus já é uma maravilha. Uma maravilha. Que privilégio estar aqui com vocês. Se eu não fosse filho de Deus, eu já nem existia mais. Bom é ser filho de Deus. Bom é estar na presença do Senhor. Não só de estar na presença do Senhor, mas desfrutar da sua presença. O Senhor quer que nós desfrutamos da presença dEle. Não fazer como Adão que estava no Éden. Não tinha pecado, era perfeito, mas não desfrutou da árvore da vida. Que é Cristo mesmo. Então é bom estar na presença dEle, mas desfrutar dEle mesmo. Ele é a nossa provisão, é o nosso sustento.
E vamos ver o verso 10. Verso 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos, aí disse lá, portanto deixará pai e mãe e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então nós somos unidos com o Senhor, somos carne da sua carne, osso do seu osso. Somos um com o Senhor. Então nós retroagimos, não voltamos atrás. Esse é o caminho, andai por ele, sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Então prossigamos com o Senhor. E ele nos chamou para isso. 1 Pedro 2, verso 2, vai dizer assim: e ele padeceu. Não, primeiro diz, para isso sois chamado. E ele padeceu, deixando exemplo para que sigais as suas pisadas. Para confirmar a vitória de Cristo, precisa andar por onde ele andou. Vamos seguir as suas pisadas. A igreja confirma a vitória de Cristo, passando por ele onde passou. E aí vão confirmando a sua vitória. Já vamos terminar. Aí no capítulo 5, verso 30. Porque somos membros do seu corpo. O Senhor colocou cada membro, cada um como quis, cada um nos seus devidos lugares, e para o bom andamento do corpo de Cristo, devemos funcionar no lugar que Ele nos colocou. Colocou cada um. Cada um como quis. E cada um funciona na posição que o Senhor colocou, para o bom andamento do corpo de Cristo. E agora só mais um verso. Êxodo 25. E o verso 31. (25, 31). Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se fará esse castiçal. O seu pé, as suas canas, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Aqui nós vemos que o castiçal, que o Senhor mostra para João que esse castiçal é a igreja, ele está dentro do tabernáculo. O tabernáculo está falando da igreja universal, não é de uma denominação, não é uma entidade religiosa. Está falando do corpo de Cristo universalmente falando. Essa era a igreja que eu via logo quando comecei a reunir com os irmãos. E a igreja, que está em toda a terra, a igreja, o corpo de Cristo universalmente falando, mas dentro do tabernáculo estava o castiçais, estava a igreja local. Ou seja, a expressão, a incorporação de Cristo na localidade. E falando que também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará, e tudo será desse mesmo material, tudo de ouro. E o ouro precisa ser batido. Cristo foi batido na cruz. E a igreja é formada, forjada a martelo, precisa ser batido. E esse martelo fala da palavra de Deus. Então é todo de ouro.
E o ouro fala da natureza divina, fala da natureza de Deus. O metal mais precioso e puro. Então isso significa que no candeeiro ou na igreja não pode entrar nada que não seja do próprio Deus. Tudo de ouro puro, da natureza divina, que só Ele possui a natureza divina. E participa dela o Filho e o Espírito. Mas tudo de ouro, tudo de Deus. Então estava falando com Moisés, faça conforme o modelo que viste no monte. Não pode colocar nada humano, nada do intelecto. Tem que ser tudo próprio de Deus. Tudo que na igreja, que não for próprio de Deus, isso vai ser removido. Mais hoje ou mais amanhã. E que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, para que possamos guardar a visão que Ele nos deu e que possamos continuar ouvindo a sua palavra, para começar por onde Ele quer que comece, e para fazer aquilo que Ele quer que faça, porque Ele sabe por que Ele quer a igreja, como é que a igreja vai servir, como é que Ele quer que a igreja serve. Tudo tem que ser dele. Tudo tem que ser do seu Filho, tudo tem que ser do Espírito. Tudo aquilo que não tiver nada a ver com o Pai, não tiver nada a ver com o Filho, não tiver nada a ver com o Espírito, isso aí não é a igreja. Isso não pode fazer parte da igreja. O Senhor quer que tudo seja dele, a igreja é dele. Ele é o cabeça, e ele conduz, ele move. E nós somos inseridos nesse processo, nesse lugar tão maravilhoso que o Senhor nos colocou. O Senhor nos mostra onde é que nós estamos, onde é que nos colocou. A nossa vida está escondida com Deus em Cristo Jesus. A igreja é o patrimônio de Deus. E Ele cuida daquilo que é dele. Mas amém, irmãos, ficamos aqui. O Senhor nos ajuda.